Olá, pessoal! Bem-vindos de volta. Eu sou a professora Simone. Estamos aqui estudando a matéria de leitura de desenhos de projetos prediais. Essa aula de agora, nós vamos ver as linhas de representação nos desenhos técnicos. Então, vamos dar início a essa matéria. As linhas de representação, de representação gráfica, nos projetos arquitetônicos e de engenharia, ela utiliza... Aliás, a representação gráfica dos projetos, ela utiliza diversos tipos de linhas em diferentes espessuras e configurações para uma correta interpretação dos elementos representados. E os diferentes tipos e espessuras de linhas provocam uma hierarquização entre elas e nós veremos essa hierarquização a seguir. Então, como a gente já conversou bastante sobre esse assunto, as NBRs estão presentes sempre na nossa vida. Então, a NBR 6492, ela determina a utilização das seguintes linhas de representação. Então, essa NBR aqui, ela é específica sobre desenho técnico, desenho de arquitetura. Então, essa NBR, ela traz pra gente alguns tipos de linha que vocês vão ver que elas são extensamente utilizadas em todos os tipos de projeto. Então, vamos ver agora quais são essas linhas que a NBR fala pra gente. Então, ela começa falando das linhas de contorno. As linhas de contorno, elas são contínuas e elas têm aproximadamente 0,6 milímetros. E a espessura, ela varia conforme a escala e a natureza do desenho. Então, a linha de contorno, ela é sempre uma linha contínua e grossa. A gente vai ver, a NBR ela traz pra gente a espessura aproximada, mas isso depende muito do tipo de projeto, do tamanho do desenho, da escala do desenho. Mas o importante é a gente saber que essa linha de contorno, ela é uma linha espessa, ela é uma linha grossa e contínua. E aí nós temos também as linhas internas, que são também contínuas, mas aí ela já tem aproximadamente 0,4 milímetros. Então, a gente vê que elas são como as linhas de contorno, mas elas são um pouco mais firmes. Então, essas linhas internas, elas são linhas firmes, porém de menos valor que as linhas de contorno. Um outro tipo de linha que a NBR traz também são essas linhas situadas abaixo do plano do desenho, que são linhas tracejadas de mais ou menos 0,2 milímetros. Então, são linhas do mesmo valor que as linhas de eixo. A gente não chegou ainda, mas a gente vai falar sobre as linhas de eixo. Então, esse tipo de linha que ela é utilizada, quando você está olhando, você está vendo no desenho, no projeto, uma imagem, e aquele projetista, ele quer te falar que abaixo daquele plano tem alguma outra coisa, tem algum contorno, tem alguma construção ali embaixo. Então, ele indica isso para você com essa linha tracejada. Na próxima aula, a gente vai ver essas linhas num projeto, ou em várias partes de projeto, para ficar um pouco mais claro. Essa daqui é só para a gente ter conhecimento dos tipos de linha que existem. E esses são alguns tipos apenas, não vamos ver todos, só os tipos que a NBR fala pra gente. Então, a gente tem também as linhas de projeção, que é traço e 2 pontos, de também aproximadamente 0,2 milímetros. Quando se tratar de projeções importantes, devem ter o mesmo valor que as linhas de contorno, ou seja, bem grossas. E elas são identificadas para representar projeções de pavimentos superiores, marquises, balanços e etc. Então, ao contrário da linha tracejada, essa linha de projeção, ela já indica que tem alguma coisa acima daquele plano que você está vendo no desenho, certo? Então, a gente vai ver isso também em projeto. E as linhas de eixo ou coordenada, ela é traço e ponto. Então, ela também tem mais ou menos 2 milímetros, não é desse jeito não, ela é certinha, viu? É o traço e o ponto, o traço e o ponto, bem certinho no mesmo alinhamento. Então, elas são firmes, definidas e com espessura inferior às linhas internas e com traços longos. Essas linhas de eixo, elas servem para indicar onde é justamente o meio, onde é o eixo daquele equipamento. Então, por exemplo, se tem uma instalação sanitária e você precisa informar no projeto onde está o eixo daquele encanamento, onde está o eixo daquele equipamento, você vai, através de um corte ou
de uma elevação, você vai mostrar a imagem daquele equipamento que você está utilizando e aí você vai colocar a linha de eixo exatamente ali no meio. No meio, o eixo é exatamente o meio da peça, né, do equipamento ou do cano. E também tem as linhas de cota, que também são linhas contínuas, de aproximadamente 0,2 milímetros. Elas também são firmes, definidas e com espessura igual ou inferior à linha de eixo ou de coordenadas. E ela pode ser representada na cor vermelha. Então, você pode ver nos projetos as linhas de cotas, tanto em preto quanto em vermelho, mas elas assumem essa configuração. Então, a gente vai ter uma aula específica sobre cota, porque essa linha de cota ela é formada por vários elementos. Então, a gente vai ver quais são esses elementos na aula específica de cotas. Mas você já sabe que essa linha aqui, quando você vê em projeto, é uma linha de cota. E também tem a linha de silhueta. A silhueta ela é o mesmo valor das linhas de eixo e ela é utilizada na representação de objetos que estão situados por trás do plano de desenho. Ok? E aí, por fim, a NBR traz pra gente essa linha de interrupção de desenho, que é o mesmo valor das linhas de eixo. Então, quando você vê esse tipo de linha aqui num projeto, quer dizer que houve uma interrupção. Ou seja, é uma linha que ela deveria continuar, mas por algum motivo, ou por ser muito longa, não caber na folha, ou por não ser relevante, o profissional ele corta essa linha e aí ele pode diminuir. Isso quer dizer que teve uma interrupção naquela imagem, naquela linha, naquele elemento que está sendo representado, certo? Então, esses são os tipos de linha que a NBR traz pra gente e na nossa próxima aula a gente vai ver a utilização dessas linhas dentro de um projeto, ok? Então, eu espero vocês lá. Um beijo, até mais. Tchau, tchau!